Alô, bom dia a você, sou o Dr. Edson Barbosa e nós estamos começando uma série de lives sobre dores crônicas. Tem sido uma altíssima incidência as dores crônicas. O nosso objetivo é poder apresentar material de valor para ajudar você nas suas dores crônicas, nos seus problemas dolorosos que você tem sofrido tanto e não tem conseguido a ajuda esperada e se tornou escravo de drogas, se tornou escravo da própria dor e não sabe o que fazer, não sabe onde encontrar ajuda, como encontrar essa ajuda. O nosso objetivo aqui é exatamente dar esses esclarecimentos para você, objetivando a sua melhora. Na realidade, ninguém suporta viver com dores crônicas. Dor crônica é algo que atormenta qualquer ser humano, ninguém suporta, seja homem, mulher, crianças. E normalmente nós temos observado que dores crônicas hoje não é um problema só de idosos. Pessoas jovens hoje estão sofrendo com dores crônicas. Observamos pessoas muito jovens, pessoas adolescentes, jovens adultos e principalmente após os 35 anos. E isso tem um porquê, tem a ver com hábitos, estilo de vida. E hoje nós vamos estar iniciando a falar algumas questões relacionadas às possíveis origens dessa dor. Nós estamos aí na nossa terceira live a respeito dessa temática dor, tá? Se você está nos ouvindo é porque você se incomoda com esse problema, ou você ou algum familiar seu, e eu tenho certeza que o nosso objetivo aqui é ajudar você e tenho certeza que você vai ser beneficiado com essas informações. O fato é que a dor ela tem uma causa, ela tem uma origem, e pasme você, embora em todas as épocas sempre existiu a presença de dor na vida das pessoas, mas em nossa época atual ela está bem presente, ela alcança uma altíssima incidência de pessoas sofrendo com dores crônicas. E cada vez mais jovens, aquelas dores que eram uma coisa apenas de idosos, e tem uma série de razões que nós vamos pontuar em outras lives, hoje é uma questão de adolescentes, jovens adultos, pessoas na flor da idade já sofrendo com dores crônicas. Então hoje nós vamos iniciar a falar dos pilares da dor, ou seja, os possíveis fatores causadores da dor. Ela tem uma causa. Então são chamados pilares ou fatores originários da dor. E esses pilares, eles podem ser nutrição, sim. Nutrição tem íntima relação com dor. O tipo de hábito alimentar, nós vamos conversar hoje um pouco sobre isso aí. Mas também faz parte dos pilares, dos fatores causadores da dor, a questão do sedentarismo. O emocional abalado, pessoas estressadas, isso ocasiona muito quadro de dores, principalmente dores na lombar e dores na cervical, no pescoço. E nós observamos uma altíssima incidência. Vamos falar do Brasil, pessoas bem estressadas, pessoas ansiosas. E eu me deparo no meu dia a dia, pasme você, apesar de eu não ser psicólogo, a minha esposa é psicóloga, eu tenho uma equipe de psicólogos em minha clínica, mas apesar de eu não ser psicólogo, mas trato de problemas gerais da saúde, eu observo pessoas próximas a mim com uma extrema ansiedade. Principalmente nessa época, nessa fase em que nós estamos, que é a fase dessa pandemia. Nós sabemos que essa pandemia do coronavírus, ela se dará em 3 ondas, ou seja, 3 grandes consequências, 3 momentos serão momentos difíceis
por conta do coronavírus. No primeiro momento, é o momento do vírus em si, causando essa celeuma, esse medo exagerado, pois os gestores públicos impuseram um medo na população. Considero um medo desnecessário, mas eles têm os objetivos conservadores deles, as razões dele, que não é você, nem eu. São eles mesmos. Eles têm os propósitos por trás obscuros para essas atitudes. Não há necessidade alguma dessa celeuma, desse medo apavorador. Mas a primeira grande onda do corona é o próprio corona. Eu tenho certeza que até o final do ano, até o início do próximo ano, muito se falará de corona. Bom, a segunda grande onda, em razão da questão do vírus, é a onda da instabilidade econômica. Essa instabilidade econômica, ela de fato é preocupante para muitos. É preocupante, pois está havendo, existe aí uma quebradeira geral nessa questão econômica. Vamos falar de Brasil. A terceira grande onda que virá, nós então estamos vivendo as ondas de forma simultânea. A terceira grande onda que virá é a onda dos desequilíbrios emocionais. Então imagine só, a ideia idealizada, a ideia projetada, a ideia arquitetada, a ideia elaborada pelos governantes, chamado coronavírus, não é um vírus da natureza, algo que eles produziram. Essa ideia, essa estratégia, essa arte de guerra política, tendo como pivô a China, trouxe para as pessoas, num primeiro momento, um pavor. Um pavor justificável, pois travou o sistema, travou a economia. Um segundo pavor, que é exatamente a quebradeira econômica. E que traz o terceiro pavor, que é exatamente o desequilíbrio emocional na vida de muitas pessoas, da grande maioria. Também, de certa forma, olhando para as circunstâncias, é um temor, é uma onda justificável, pois falta o dinheiro, falta muitas vezes o recurso para comprar o alimento, é justificável o pavor emocional, é justificável esse desequilíbrio emocional. O fato é que isso tem íntima relação com a sua saúde como um todo, e dor crônica é uma questão de saúde. Uma outra situação, um outro pilar para dores crônicas, um outro pilar que justifica, fator oriundo das dores crônicas, é o sedentarismo. E é muito comum a gente observar as pessoas sedentárias. Hoje as pessoas são muito mais sedentárias do que pessoas há 20 anos atrás, 10 anos atrás. O sistema de vida, o estilo de vida das pessoas, seja em casa, no trabalho, a comodidade gerou o sedentarismo. Hoje, para você ligar uma TV, por exemplo, não precisa sair do lugar, então é só clicar no botãozinho, não precisa fazer o esforço de sair, ir até a TV, ligar a TV, como acontecia antigamente, há 20 anos atrás. Muita praticidade em fazer uma comida, comidas já prontas, enfim, as pessoas também não gostam de realizar exercícios, e esse é um terceiro pilar para originar dores crônicas. Nós vamos dedicar uma live para esse pilar também. Um outro pilar é exatamente a questão da flexibilidade.
Flexibilidade corporal, encurtamentos musculares, o sedentarismo diminui essa flexibilidade. Então, esses 4 fatores, eles estão relacionados intimamente, são 5 fatores na realidade, a dores crônicas. Um outro fator, que é um outro pilar relacionado às dores crônicas, é exatamente a questão postural. Então nós temos o fator nutricional, é o primeiro pilar que justifica a ocorrência de dores crônicas. O segundo fator, estresse. Terceiro fator, sedentarismo. Quarto fator, flexibilidade. E quinto fator, postura. Esses 5 fatores, eles estão intimamente inseridos, ligados, conectados com a questão de dores crônicas. E em cada live nós vamos estar falando um pouco de cada fator desses, ok? Mas hoje vamos nos deparar com a questão nutricional, pois na questão nutricional é aonde tudo acontece. Nós somos o que comemos, nós somos o que bebemos, tudo é nutrição ou desnutrição. Vocês devem ter, não sei se você assistiu, em algum vídeo meu que falo sobre nutrição. Se você não assistiu, recomendo você assistir lá em meu canal no YouTube, Viva com Propósito, sobre como nutrir-se corretamente. E lá tem os 5 pilares da nutrição. 5 questões importantíssimas que definem a minha boa nutrição ou não. O fato é que a minha nutrição levará o meu corpo a ter uma boa porção de nutrientes ou levará o meu corpo a ter carência de nutrientes. E esse é o ponto. Nossos hábitos atuais alimentares provocam exatamente carência de nutrientes, deixando o corpo, de certa forma, inapto para a lida de cada dia. Vamos lá. Nossos hábitos de hoje são muito refinados, comer muito refinados, muito enlatados, industrializados, muita comida açucarada. Muitas vezes não nos alimentamos muito bem. Então, o que é que nós comemos? O que nós comemos ou não comemos tem íntima relação com a estabilidade de nossos órgãos, com a estabilidade da célula, com a boa função da célula, boa função de cada órgão, boa função de cada sistema. Se eu me nutro bem, eu terei uma boa nutrição. Todos esses sistemas, de forma intrínseca, de forma correlacionada, irão estar trabalhando bem, cumprindo bem suas funções. Mas se eu não me alimento bem, eu não vou estar cumprindo bem a função. Meu corpo não vai estar cumprindo bem sua função. Qual é então a relevância de meus hábitos alimentares? Qual a conexão de meus hábitos alimentares com a questão das dores crônicas? Vamos falar de alguns tópicos. Por exemplo, se eu como refinados, o que é que os refinados, tem pessoas que comem muito refinados, o que é que os refinados irão proporcionar para a minha saúde? Os refinados, geralmente farinha de trigo branca, ela tem um produto, primeiramente é eliminado a maioria dos nutrientes, essa farinha de trigo branca. Segundo, essa farinha de trigo, ela tem um componente, esse componente, ele chama-se aloxana, e essa aloxana, ela tem um papel de degeneração, de destruição celular. A saúde começa na célula. Eu preciso, então, me alimentar bem para que a minha célula, que é a origem da vida e da saúde, da estabilidade orgânica, funcione bem. E é por isso que hoje tantas pessoas estão voltadas para o integral, estão voltadas para as coisas naturais, para o cru e orgânico. Isso tem um porquê, isso tem uma razão. São pessoas preocupadas com a sua saúde.
Então é muito importante você nutrir-se corretamente. Existem pessoas que gostam muito dos açucarados. Quando eu falo de açucarados, nós então nos deparamos com uma situação de eu estar consumindo algo, esse algo não me promove a boa nutrição que eu tenho necessidade, e além disso, ela promove uma certa dependência. É verdade, o açúcar, ele promove dependência. O açúcar, ele é considerado uma droga. A princípio, o açúcar branco, ele passa por 84 processos, reações químicas diferentes, para que ele saia daquela cor do caldo de cana e fique bem alvejado, bem branquinho, ou seja, uma caloria vazia. O que é que esse açúcar, com todos esses componentes, com toda essa química envolvida nele, irá promover em meu sistema ósseo? Primeiramente, nós temos que analisar aqui algumas questões. Primeiro, é muito ácido. Então, o açúcar, ele promove muita acidez corporal. Essa acidez corporal faz com que o meu pH, obviamente, fique lá embaixo. O meu pH normal, que é o potencial de hidrogênio corporal, que mantém um grau de estabilidade de acidez no corpo que varia de 7,35 a 7,45. Então, se esse pH está além disso, acima de 7,45, o meu corpo vai estar alcalino. Se o meu corpo vai estar com um nível de acidez 7,35 abaixo de 7,35, 7, 6,5, o meu corpo vai estar muito ácido. O meu sangue fica muito ácido. E qual é o problema de um sangue muito ácido? Um sangue muito ácido, ele não reage bem, ele não funciona bem, ele fica desestruturado. Meu sistema imunológico, meus soldados de defesa ficam completamente desestruturados, desequilibrados. Então o sangue não pode ficar ácido. E o que é que ele faz para alcalinizar? Esse sangue ácido, ele vai sugar dos ossos o cálcio e o fosfato. E qual é o problema disso? O problema disso é que se seus ossos são sugados de seus ossos o cálcio e o fosfato, seus ossos vão ficar fracos, sem resistência. Seus músculos ficarão fracos, sem explosão, com diminuição da energia, da força contrátil do músculo. Aí começamos a pensar na geração de problemas. Que tipo de problemas? Uma coisa chamada osteoporose. Você já observou aí a altíssima incidência de osteoporose? Pessoas jovens hoje com osteoporose, pessoas jovens com artrose. Um corpo que se alimenta de comidas muito ácidas, como os refinados, enlatados, os laticínios, os açucarados. Essas pessoas, elas têm 3 características. Primeira característica, o corpo fica ácido. Segunda característica desse corpo ácido, agora a primeira característica, é um corpo inflamável. É um corpo, por ser inflamável, é um corpo que sente dor. E terceira característica, por questões fisiológicas de toda essa alteração bioquímica, esse corpo facilmente degenera. Eu não sei se você está compreendendo a minha mensagem, mas essa celeuma de problemas que existem aí no cenário, muita dor, muito processo respiratório, muito problema
muscular, muito problema de degeneração, artrose, artrite, osteoporose. Gente, essa altíssima incidência não vem por acaso, não. Ela tem uma razão de ser. Ela existe por uma razão. Você ouve alguém falar aí dessas razões? Não. E por que você não ouve ninguém falar sobre essas razões? Por que tanto osteoporose? Por que tanto processo lesional, inflamatório, muscular, tendinoso, bursite, tendinite, miosite? Por que tanta incidência de dores crônicas, seja dor de cabeça, enxaqueca, dor no pescoço, dor lombar, seja fibromialgia? Por que tanto problema de degeneração, seja osteoporose, artrose, artrites, doenças reumáticas? Tem um porquê, e aqui está o porquê. Aqui está a causa, aqui está a razão. De forma que não podemos pensar em tratar uma pessoa que sente dor sem dar as orientações de, pelo menos, como ela se nutrir. Então, refinados, o que é que ele vai me promover? Vai me promover desnutrição. Desnutrição de quê? Carências. Carência de minerais, carência de cálcio, carência de zinco, de magnésio, manganês, cobre. São minerais que compõem a boa estrutura óssea. Uma pessoa que gosta de se alimentar de muito refinados, normalmente, pare para pensar, observe, nossos filhos, nossos adolescentes, nossos jovens adultos amam os refinados, amam pão, amam biscoito, amam pizza, amam os refinados. Normalmente, quando esses amos refinados, uma vez que esses amos refinados, eles não gostam de os frutos da terra, eles não gostam de frutas, de verduras, de raízes, inhame, aipim, batata, não gostam. E aí o corpo se nutre de algo que não tem nutrição, não tem nutriente, não se nutre dos reais nutrientes daquele alimento que se deixa de comer, não quer comer, não gosta de comer. O que se esperar de um corpo desse? Um corpo ácido, um corpo com facilidade lesional, um corpo inflamável, um corpo que sente dor, um corpo que degenera. E normalmente esses gostam do hábito açúcar. Quando eu falo açúcar, não é você pegar uma colher ali e se entupir de açúcar, não. Normalmente o açúcar está inserido nos industrializados, alimentos industrializados. O açúcar é usado como um dos fatores de conservação do alimento. Os doces em si, os pudins, os bolos, sorvetes, refrigerantes, em tudo isso tem açúcar em alta dose, em alta concentração. O açúcar, por sua vez, ele é mais agressivo do que os refinados. Ele acidifica demais o corpo. Quanto mais ácido o corpo, maior o seu potencial degenerativo, maior o seu potencial inflamatório, maior o seu potencial de dor. Então o açúcar ele gera uma explosão de acidez no corpo. Segundo problema do açúcar, ele inflama, ele é inflamável. Agora um fator muito interessante, o açúcar, ele diminui a sua resistência orgânica. O açúcar destrói suas células de defesa. Uma vez que o açúcar destrói suas células de defesa, o seu sistema imunológico ele fica deficitário, ele fica fragilizado. E é comum pessoas que usam muito açúcar, bem como laticínios, ter muito problema respiratório, ter muito problema de crise respiratória. Aí vem os problemas da sinusite, rinite, asma bronca, bronquite, problemas de afecção respiratória no sentido de perder o ar. Em algumas situações, crises convulsivas. Então, recomendo, elimine o açúcar da sua vida. Substitua-o.
Substitua-o por estévia, estevita, substitua por açúcar mascavo e mesmo assim não exagere, porque esses concentrados, eles acidificam o corpo e parece-me, pelos estudos que nós temos feito, muitos estudos, muitos autores falam, livros escritos, esse excesso de acidez corporal está intimamente relacionado com essa altíssima incidência de dores crônicas, com essa altíssima incidência de processos inflamatórios orgânicos, com essa altíssima incidência de processos degenerativos, mesmo em pessoas jovens, artrose, osteoporose, bicos de papagaio, são processos degenerativos. Quando eu falo em processo degenerativo, aqui eu estou falando em processo degenerativo que estão relacionados a dores. No entanto, existem os processos degenerativos sistêmicos que não ocasionam dores, mas são processos degenerativos. No primeiro momento não ocasiona dor, mas pode ocasionar dores no futuro. Primeiro, nós temos aí as doenças reumáticas, são processos degenerativos. Nós temos o problema do diabetes, é um processo degenerativo a nível celular. As ilhotas de Langerhans, elas não cumprem o seu papel de funcional, em razão de aloxana, que está presente nos refinados, em razão da grande acidez corporal, em razão dos processos degenerativos, potencial degenerativo desses componentes como laticínios, açúcar, refinados, que geram desequilíbrio imunológico, facilmente ocorre uma degeneração das boas células, das boas células do pâncreas, as ilhotas de Langerhans que produz a insulina. Mas também existem os processos degenerativos mentais, cerebrais, e esses estão em alta hoje. Eu falo de Alzheimer, falo de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, os problemas de degeneração cerebral. E nós observamos aí um mundo de coisas, de doenças, que parece que não tem uma justificativa para existir. Quando você então observa esses porquês que eu estou aqui pontuando, essas causas, as coisas então parece que começam a se encaixar na cabeça de quem ouve, porque são os hábitos que as pessoas estão adquirindo no dia a dia e que precisa ser levado em consideração se é que você quer melhorar, se é que você deseja melhorar do seu problema. Então estamos aqui com a Dalva dizendo: gostei muito, já faço uso, não faço muito uso de açúcar branco, nem tomo realmente, então faz muito bem, Dalva. Nós temos que substituir nossos hábitos, precisamos melhorar nossos hábitos. Nós estamos em uma fase de vida, você há de concordar comigo, ninguém vai se preocupar com a sua saúde. Ninguém tem interesse na sua saúde. O sistema de tratamento que existe hoje é um sistema viciado. É um sistema onde se preocupa em controlar a sua vida com remédios. E remédio, nós sabemos, não é a solução para o problema. Remédio não é a solução para resolver os seus problemas. Nesse caso, processos inflamatórios e dores crônicas, bem como os processos degenerativos. Nós precisamos, se nós queremos realmente melhorar nossa saúde, estar com a nossa saúde em alta, nós precisamos realmente andar contra a maré. Por que andar contra a maré? Exatamente porque nós vivemos em uma sociedade onde se promove a doença, onde se promove a morte através da divulgação de tantos hábitos perniciosos que entra tantas vezes em nossa casa que achamos até que são hábitos normais e que não tem muita relação com o nosso problema de saúde vigente. Eu me deparo com N casos, por exemplo, de pessoas com crises respiratórias.
Crise respiratória seja provocado por causa dos problemas respiratórios, no caso asma brônquica, bronquite, processos inflamatórios, hipersecreção, respiração ofegante. E quando nós vamos observar o histórico de vida dessas pessoas, são pessoas que são dadas a comer muito açúcar, principalmente aqueles que têm rinite e sinusite, são dados a comer muito açúcar, laticínios, principalmente esses dois. Os laticínios, eles provocam inflamação no seu corpo, tanto o açúcar quanto os laticínios, deixam o corpo inflamável e alergênico. Inflamável e alergênico. Um corpo inflamável gera dor. Um corpo alergênico vai ter crises respiratórias. Então, a primeira questão que você deve pensar quando você tem crises respiratórias é eliminar os laticínios, que é leite, queijo, derivados, e eliminar o açúcar. Então, estamos falando aqui de fatores causais e fatores que originam processos inflamatórios e originam dores crônicas. E eu espero que você nos acompanhe mais adiante, pois nós vamos estar pontuando sobre os outros pilares da saúde, os outros pilares da dor crônica. Nós falamos que são 5 pilares. O primeiro pilar são os nutrientes, a nutrição, como tem estado a sua nutrição. Segundo pilar é a questão da postura, flexibilidade, o terceiro pilar, a questão do estresse. Então, esses pilares circundam, geram as dores crônicas. De forma que nós vamos estar trabalhando em outras lives comentando sobre esses pilares. E sempre no meu canal no YouTube, a partir de agora, nós vamos estar trabalhando alguns vídeos de exercícios terapêuticos para ajudar você a diminuir seus processos dolorosos, a diminuir suas dores crônicas. Então, no pilar nutrição, é de suma importância você melhorar seu perfil nutricional, você se nutrir melhor, você se garantir de muita verdura, folhas e de raízes, batata, aipim, inhame. Você precisa se nutrir de minerais. Infelizmente, o nosso corpo nós não nos nutrimos muito bem de magnésio. E aí nós precisamos repor o magnésio através de suplementação. Hoje no mercado aí tem muitos tipos de magnésio. A recomendação que eu dou para você é fazer uso de magnésio quelato ou magnésio dimalato. Esse é o melhor. O cloreto de magnésio ele tem menor absorção. Isso tudo para proteger melhor a absorção de minerais pelo seu tecido ósseo. Se você se nutre melhor, você fatalmente vai ter uma nutrição óssea adequada. Isso vai diminuir demais a tendência a processos inflamatórios e a tendência a processos dolorosos. Então aí está a dica para você. As próximas lives nós vamos falar sobre a questão de postura, sobre a questão da flexibilidade, sobre a questão do estresse, outras questões relacionadas às dores crônicas. E eu quero convidar a você a se inscrever em nosso canal no YouTube, o canal Viva com Propósito. Você coloca lá, Viva com Propósito, Edson Barbosa, e aí você vai se deparar com inúmeros vídeos de saúde geral, de saúde e longevidade, bem como vídeos relacionados a dores crônicas. E lá nós vamos estar postando novos vídeos sobre alguns exercícios terapêuticos. Peço que você também nos siga no Telegram. No Telegram nós temos um grupo especial chamado Dor Crônica. Você baixa o Telegram, se você ainda não tem o aplicativo Telegram no seu celular, baixa o Telegram no aplicativo. É um aplicativo semelhante ao WhatsApp, só que com muito mais vantagem, cabe mais pessoas, tem mais recursos. Telegram, baixa lá no Google Play. E aí depois você procura o grupo
do Telegram, dor crônica, Edson Barbosa. Por que Edson Barbosa? Porque existem outros grupos de dor crônica. Então você coloca lá, dor crônica, Edson Barbosa, e você vai se deparar com esse grupo, vai se inscrever, e lá vou estar postando muitas mensagens, tudo a respeito de dor crônica, tudo que você precisa saber para melhorar suas dores crônicas. E desejo sucesso a você. Nós estamos aqui fazendo live na segunda, às 7 da manhã, e quinta-feira, às 7 da manhã, e também às terças-feiras, às 19 horas, com a sessão perguntas e respostas sobre dores crônicas. Amanhã nós vamos falar um pouco, às 19 horas, sobre ciática. O que você precisa saber sobre ciática, como melhorar, o passo a passo da melhora de dores ciáticas. Aguardo você na próxima live e nos siga em nossas redes sociais, tanto no Instagram, Telegram, bem como no canal Viva com Propósito no YouTube. Sucesso a você e tenha um bom dia.